Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que estejam todos bem. Na aula de hoje vou trazer para vocês alguns conceitos de ácidos e bases. Vem comigo! Então, gente, com certeza vocês já ouviram falar na definição de Arrhenius. É aquela definição clássica, né? Em que ácidos são substâncias moleculares que, quando colocadas em água, no caso em solução aquosa, ionizam. Ionizar quer dizer formar os íons, porque por serem substâncias moleculares não tem íons, liberando o cátion H+. E é uma base. Toda substância iônica, exceção do hidróxido de amônio, que é uma base molecular, que em solução aquosa irá dissociar. Dissociar significa separar os íons, porque as bases, por serem iônicas, elas já têm os íons, porém estão presos, então precisa separar, liberando o ânion OH-. Então, em outras palavras, de acordo com Arrhenius, é ácido toda substância que ter o hidrogênio no começo da fórmula, porque em solução aquosa vai liberar o cátion H+. E será uma base toda substância que tem o OH no final da fórmula, que em solução aquosa vai liberar o ânion OH-. Além da definição de Arrhenius, nós também temos outras duas definições, a definição de Brooks-Lewis e a definição de Lewis. Na definição de Brooks-Lewis, será considerado um ácido toda substância capaz de doar um próton H+. E uma base, toda substância capaz de receber um próton H+. Então, observem aqui nesse exemplo. Nós temos o HCl, que reage com água, formando H3O+, e o Cl-. Quem é um ácido e quem é uma base? Bom, se buscarmos a definição de Arrhenius, vocês vão dizer que esse aqui é um ácido. Ok. Por quê? Porque em água está liberando o cátion H+, e formando também o ânion. Ele ioniza, formando o cátion e o ânion. Ok? Mas o que vocês não conseguem definir conforme Arrhenius é que essas outras substâncias aqui têm característica de ácido e de base. Conforme Arrhenius, a gente não define assim. Não dá para dizer se é um ácido ou se é uma base. Mas com a definição de Brooks-Lewis, sim. Então, um ácido de Arrhenius, uma base de Arrhenius, será sim um ácido de Brooks-Lewis, uma base de Brooks-Lewis. Mas nós vamos ter aqui substâncias com características de ácido e base, que Arrhenius, na sua definição, somente com a sua definição, não conseguimos dizer. Mas com a definição de Brooks-Lewis nós conseguimos sim. Esse é um ácido, ok? Aqui é o HCl. Olhem lá no produto o Cl, o ânion cloreto. O que aconteceu? De HCl ele passou para Cl-. Então, isso quer dizer que ele cedeu o próton H+. Olhem a água, H2O, passou para H3O+. O que aconteceu? De H2O para H3O+, ganhou um H+. Então, quem recebe um próton H+, é considerado uma base. E quem doa um próton H+, quem cede um próton H+, é considerado um ácido. Então, comparem no meio reacional, o que aconteceu aqui? HCl passou para Cl-, perdeu um próton. Então, esse aqui é um ácido. Água, H2O, passou para H3O+. Então, ganhou um próton. Essa é a base, conforme a definição de Brooks-Lewis. Vindo de lá para cá, já que é um equilíbrio iônico, nós vamos ter o H3O+, passando para H2O. O que o H3O+ fez? Ao analisar aqui, ele perdeu um próton. Então, esse aqui é um ácido. É um ácido dessa base.
Então a gente diz que o ácido conjugado da base. Quando em algum exercício falar para vocês sobre ácido conjugado, base conjugada, é sobre isso que ele está falando. Está se referindo a isso. Essa base resultou nesse ácido, então esse ácido é conjugado da base. O Cl- HCl. Então, esse Cl- passou para HCl quando eu olho o equilíbrio no sentido inverso. O que aconteceu aqui? Ganhou um próton. Então, essa é a base conjugada desse ácido. Se algum exercício pedir para vocês o par conjugado ácido-base, o que vocês vão colocar? Ácido, base conjugada do ácido. Base, ácido conjugado da base. É isso que vocês vão dizer. Vou resumir para vocês. No exercício, a partir do momento que vocês encontram a característica ácido-base de uma espécie, vocês acabam definindo todas as outras. Olhem só. Quando eu disse que isso aqui era um ácido porque perdeu um próton H+, comparando lá com o produto, se esse aqui é o ácido, essa aqui só pode ser a base. Certo? Eu não vou poder ter ácido, ácido, base, base. Se esse é o ácido, essa é a base. E aí do outro lado, se essa aqui é a base, aquele lá só pode ser o ácido conjugado daquela base. Se esse aqui é o ácido, aquela lá só pode ser a minha base conjugada desse ácido. Então, nos exercícios, quando vocês determinarem a característica ácido-base de uma substância, automaticamente vocês estão definindo das demais substâncias no processo de reação representado. Um outro ponto que quero trazer para vocês é o seguinte: quanto mais forte for o ácido, mais fraca a base conjugada do ácido. Quanto mais forte for a base, mais fraco o ácido conjugado da base. E na definição de Lewis, quando será ácido e quando será base? Será um ácido quando a espécie química receber pares de elétrons. E será uma base quando a espécie química tiver a capacidade de doar pares de elétrons, ceder pares de elétrons. Nesse exemplo aqui, é um ácido ou uma base? Se buscarmos a definição de Arrhenius, não conseguimos determinar se é um ácido ou uma base. Porque de acordo com Arrhenius, será um ácido quando em solução aquosa liberar o cátion H+, e base quando em solução aquosa liberar o ânion OH-. Precisa ser em meio aquoso. Na definição de Groth-Lewis, pode ser em qualquer meio. E na de Lewis, eu nem preciso representar em forma de reação para dizer se é um ácido ou se é uma base. Eu vou analisar a ligação química. Se tem pares de elétrons para doar ou se não tem pares de elétrons e só pode receber. Nesse caso aqui, o nitrogênio tem 5 elétrons na última camada, pois está no grupo 15. O hidrogênio tem 1 elétron na última camada. Como é uma ligação de hidrogênio com nitrogênio, será covalente. Um par de elétrons compartilhado aqui, para que o nitrogênio fique com 8 elétrons na última camada e o hidrogênio com 2. Então, um par de elétrons compartilhado aqui também, e outro par de elétrons compartilhado ali também. E nós temos o nitrogênio com 8 elétrons e o hidrogênio com 2 elétrons. Observem que o nitrogênio aqui tem um par de elétrons sobrando. Então, isso significa que o NH3, a amônia, tem capacidade para ceder pares de elétrons, porque tem elétrons sobrando. Logo, o NH3 é uma base de acordo com a definição de Lewis. Analisem o AlCl3. A L tem 3 elétrons na última camada e o Cl tem 7 elétrons na última camada. 3, 6, 7. Porque está no grupo 17 tem 7 e esse aqui porque está no grupo 13 tem 3 elétrons na última camada. Metal e não metal.
orbital, ligação iônica. Então, o alumínio vai doar um elétron para o cloro ficar com 8. Sobraram 2. Então, vamos colocar mais um cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doou, ficou com 8. Sobrou 1. Mais um cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doa e ficou com 8. Por isso, AlCl3. Um Al e 3 cloros. Observem que o alumínio não tem mais pares de elétrons para doar. Então, se o alumínio, que está cedendo elétrons aqui, não tem pares de elétrons para serem doados, só pode ser um ácido de acordo com Lewis. Por quê? Porque não tem mais condições de doar, só tem condições de receber. Então, substâncias iônicas como doam seus elétrons da última camada, precisam receber pares de elétrons e por isso são considerados ácidos de Lewis. Compreenderam as 3 definições? Perceberam a diferença entre as 3? Pois é, eu tenho mais um detalhezinho para passar para vocês. Não sei se perceberam. A definição de Arrhenius é a mais limitada. A definição de Lewis é a mais abrangente. Todo ácido e base de Lewis será sim um ácido e uma base na definição de Brothe-Lewis, um ácido e uma base na definição de Lewis. Mas um ácido e base de Lewis, um ácido e base de Brothe-Lewis não são ácido e base conforme a definição de Arrhenius. Se representarmos em forma de conjuntos, teremos o seguinte: Arrhenius, Brothe-Lewis e Lewis. Aqui, como eu disse para vocês, todo ácido e toda base de Arrhenius será de Brothe-Lewis, que será de Lewis. Mas um ácido e uma base de Lewis não será de Brothe-Lewis e não será de Arrhenius. Beleza? Ficou com dúvida ainda? Então me acompanha na sequência em 2 exercícios que vou trazer para vocês. Nesse primeiro exercício temos o seguinte: na reação HBr mais HCl, formando H2Cl+, mais Br-, o HCl, segundo o conceito de Brothe, está agindo como um ácido, um oxidante, um redutor, uma base ou um solvente inerte. Então, HCl, como que ele está agindo nessa reação aqui? Se olharmos para ele e o que está sendo formado lá no produto, tem um hidrogênio a mais. Então, o HCl ganhou um próton H+. De acordo com Brothe e Lowe, toda substância que ganhar, que receber um próton H+, ela é considerada uma base. Então, esse aqui será o ácido conjugado dessa base. Se aqui é uma base, este será um ácido, porque perdeu um próton H+. E esse aqui será a base conjugada desse ácido. Mas o exercício mencionava o HCl. Como que o HCl está agindo? O HCl está agindo como uma base. Essa é a resposta. Alternativa D. Um outro exercício temos assim: a amônia é um composto muito versátil, pois seu comportamento químico possibilita seu emprego em várias reações químicas em diversos mecanismos reacionais, como em 1 e 2, as equações representadas ali. De acordo com o conceito ácido-base de Lewis, em 1, a amônia é classificada como: de acordo com o conceito ácido-base de Brothe e Lowe, a amônia é classificada em 1 e 2, respectivamente, como, olhem aqui, NH3. De acordo com Lewis, o que ela vai ser? Um ácido ou uma base?
Vou olhar as ligações. As ligações do nitrogênio com o hidrogênio. Nitrogênio tem 5 elétrons na última camada e o hidrogênio tem 1. Vou compartilhar, por ser ligação de hidrogênio com não metal, para que o hidrogênio fique com 2 elétrons e o nitrogênio fique com 8 elétrons na última camada. Para o nitrogênio sobrou um par de elétrons. Então, conforme a definição de Lewis, a amônia é uma base. Por quê? Porque tem um par de elétrons aqui sobrando. Logo, é uma substância capaz de doar pares de elétrons, por ter elétrons sobrando. Agora, de acordo com a definição de Brostoli e Lowe, o que a amônia vai ser nessa reação aqui? E o que ela vai ser nessa outra reação aqui, respectivamente? Então, o NH3 passou para NH4+. Ganhou ou perdeu o próton? De NH3 para NH4+, a amônia recebeu um próton H+. E de acordo com a definição de Brostoli e Lowe, toda substância que recebe próton H+, é considerado uma base. Então, a amônia é uma base. Na reação 2, o que a amônia vai ser? De NH3 passou para NH2-. Perdeu um próton H+. E conforme Brostoli e Lowe, na sua definição, quem perde próton H+, é considerado um ácido. E aí a gente poderia definir o quê? Que essa substância é a base conjugada desse ácido, que se aqui é um ácido, aqui é uma base, e que essa substância é o ácido conjugado dessa base. O mesmo aqui, uma base. Então, ácido conjugado da base, se essa é a base, esse é o ácido. E aqui nós teríamos a base conjugada desse ácido. A resposta para essa questão, respectivamente, base, base e ácido. Alternativa B, base, base e ácido. Vocês viram no exercício que eu acabei de resolver que a amônia ela teve um comportamento de base na reação 1 e ácido na reação 2? Pois é, substâncias que têm comportamento ácido e base, dependendo do meio reacional em que vai aparecer, são chamadas substâncias anfiprótipas. Vou trazer aqui um outro exemplo. HCl, H2O se transformando em H3 ou mais e Cl-. A água passou de H2O para H3O+. Aumentou um próton H+. Então, a água é considerada uma base nesse meio reacional aqui. Logo, este será o ácido conjugado da água. Aqui, nós teremos o ácido. Já que o H2O é a base, essa outra espécie é o ácido. E lá nós teremos a base conjugada desse ácido. Analisando esse outro caso aqui, a água passou de H2O para OH-. Então, perdeu um próton H+. Quando perde um próton H+, é considerada ácido. E aqui vocês vão ter a base conjugada desse ácido. Se H2O é ácido, NH3 é a base. E lá vocês terão o ácido conjugado dessa base. Pois bem, a água é um ácido nessa reação e é uma base nessa reação. Então, o que a água é? A água é considerada
uma espécie anfiprótipa. O que são espécies anfiprótipas? Repetindo para vocês, são aquelas que, dependendo do meio reacional, podem ceder ou receber prótons. No caso aqui, nessa reação, a água está recebendo prótons, é uma base. Nessa reação aqui, a água está perdendo prótons, é um ácido. Compreenderam mais essas definições que trago para vocês? Novas definições de ácidos e bases? Espero que tenham compreendido. Grande beijo, tchau, tchau e até a nossa próxima aula.